Um pai solteiro limpava os escritórios vazios durante a madrugada, sem saber que as câmeras estavam gravando cada movimento. Ele achava que ninguém via quando consertava móveis quebrados, quando deixava bilhetes de esperança, quando sussurrava orações enquanto esfregava o chão. Mas alguém estava assistindo, e o que essa CEO descobriu nas gravações ia abalar toda a empresa e mudar não apenas a vida desse pai, mas o destino de centenas de famílias. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você nos ouve? Adoramos saber até onde nossas histórias alcançam. E se você acredita no poder de boas ações quando ninguém está olhando, e que elas sempre valem a pena, deixe o seu like e fique até o final deste vídeo, pois ele vai te emocionar. Agora vamos para a nossa história. O Chevrolet Corsa 2008 engasgou 2 vezes antes de estacionar na vaga mais distante do estacionamento subterrâneo. Evandro Moreira desligou o motor e respirou fundo, sentindo o cheiro de óleo queimado que o mecânico dizia ser normal para um carro dessa idade. Normal. Essa palavra definia bem sua vida nos últimos 2 anos. Tudo era apenas normal o suficiente para continuar. Já chegamos, pai? A voz sonolenta de Lúcia veio do banco de trás. Sim, meu amor. Evandro ajustou o retrovisor para vê-la melhor. A menina de 9 anos estava enrolada no casaco rosa que pertencera à mãe, aquele que ela se recusava a deixar em casa mesmo no calor de novembro em São Paulo. Trouxe seu livro de matemática? Lúcia acenou com a mochila do Frozen, já desbotada de tanto uso. E o lanche também, sanduíche de queijo com presunto. Perfeito. Evandro forçou um sorriso, sabendo que era o 3º dia seguido com o mesmo lanche. O dinheiro estava curto até o pagamento na sexta-feira, e mesmo assim não sobraria muito depois do aluguel atrasado. Eles desceram do carro, e o eco de seus passos reverberou pelas paredes de concreto do subsolo. A iluminação fluorescente piscava ocasionalmente, lançando sombras dançantes entre os pilares. Lúcia segurou firme na mão do pai, seus dedos pequenos apertando os dele com aquela força que vinha do medo de estar sozinha. Pai. Sim? Tem algum gatinho hoje? Evandro sorriu, desta vez genuinamente. Não sei, vamos descobrir juntos? Eles caminharam até o canto mais escuro do estacionamento, perto do depósito de lixo reciclável. E lá estava ele, como todas as noites nos últimos 15 dias. Um gato malhado, magro, mas não faminto, com uma coleira vermelha desgastada, mas ainda legível. O nome na etiqueta estava apagado, apenas as últimas letras visíveis. NHA. Manchinha! Lúcia soltou a mão do pai e se ajoelhou, estendendo os dedos cuidadosamente. O gato se aproximou ronronando baixinho. Evandro tirou da mochila o saquinho com ração que havia comprado com as moedas encontradas no bolso do uniforme. Não era muito, mas era o que podia oferecer. Observou a filha acariciando o animal e sentiu uma pontada no peito. Ela merecia tanto mais do que isso. Uma casa de verdade, não um apartamento de um quarto na Vila Matilde. Estabilidade, não noites intermináveis esperando o pai limpar andares de escritórios. Ele tem dono, né, pai? Lúcia perguntou, apontando para a coleira. Deve ter, amor. Talvez esteja perdido. Ou talvez o dono tenha esquecido dele. A inocência cruel da observação fez Evandro desviar o olhar. Quantas vezes ele mesmo se sentira esquecido? 15 anos na transportadora Martins, subindo de auxiliar de logística a gerente. 3 anos coordenando toda a operação do centro de distribuição. E então, em uma reunião de 15 minutos, tudo desapareceu. Reestruturação. Nada pessoal, Evandro. Você entende, né? Tempos difíceis. Tempos difíceis. Como se fosse uma fase do clima, algo que passa. Mas para ele não passou. O seguro-desemprego acabou. As economias foram para as contas médicas de Beatriz, sua esposa, nos últimos 6 meses de vida dela. E quando ela finalmente partiu, levou consigo não apenas o amor da vida dele, mas também a segurança de Lúcia. A menina que antes dormia tranquila, agora acordava gritando no meio da noite, certa de que perderia o pai também. Vamos subir, querida. O tio Jair já deve estar no posto.
Eles entraram no elevador de serviço, aquele reservado para funcionários da limpeza e manutenção. O espelho arranhado na parede refletia dois seres cansados. Evandro, com seus 35 anos parecendo 45, os cabelos já começando a branquear nas têmporas. E Lúcia, tão pequena dentro daquele casaco enorme, os olhos castanhos com aquelas olheiras que criança nenhuma deveria ter. O vigia da noite, Jair Nogueira, um senhor de 60 e poucos anos com barriga proeminente e sorriso gentil, cumprimentou-os no térreo. E aí, Moreira? E a pequena Lúcia, como vai? Bem, tio Jair, Lúcia respondeu, animando-se um pouco. Trouxe uma coisa para você. Jair estendeu uma barra de chocolate. Minha neta não quis, disse que tá de dieta. Você acredita? 10 anos e já fazendo dieta. Lúcia olhou para o pai, pedindo permissão com os olhos. Evandro assentiu, agradecido. Jair sempre fazia isso. Arrumava desculpas para dar algo a Lúcia. Um homem bom em um mundo que parecia ter poucos. Movimento tranquilo hoje? Evandro perguntou. Até agora sim. Mas o pessoal do 11º ficou até tarde de novo. Aquela empresa nova, a Techedu, trabalham que nem condenados. Evandro conhecia bem. A Techedu Brasil ocupava os andares 11º, 12º e 13º. Tecnologia educacional, diziam. Aplicativos para escolas, plataformas digitais. Coisas que ele mal entendia, mas que aparentemente valiam milhões. A CEO, uma tal de Sônia Hernandes, era famosa por ser implacável. Revista Exame, Época Negócios, todo mundo falava dela. A self-made woman, a latina que conquistou o mercado brasileiro de EdTech. Para Evandro, ela era apenas mais uma executiva que deixava copos de café pela metade espalhados pela sala de reuniões. Vou começar pelo 5º andar hoje, Evandro disse, pegando a cartela de ponto na parede. O relógio marcava 22:03, 10 horas pela frente. Beleza, qualquer coisa me chama no ramal. Evandro e Lúcia subiram até o 5º andar, onde ficava a sala de descanso dos funcionários da limpeza. Era pouco mais que um depósito convertido, com uma mesa velha, 3 cadeiras desemparelhadas, um micro-ondas que funcionava quando queria e um bebedouro que fazia mais barulho do que devia. Mas tinha luz, tinha aquecedor e era seguro. Pronto, madame, sua suíte. Evandro fez uma reverência exagerada, arrancando um riso da filha. Lúcia tirou o casaco rosa cuidadosamente, dobrando-o como um tesouro, e colocou sobre uma cadeira. Sentou-se à mesa e abriu o caderno de matemática. Divisão com 2 algarismos. A professora havia mandado um bilhete dizendo que Lúcia estava atrasada, que precisava de reforço. Mais uma coisa que Evandro não podia pagar. Precisa de ajuda? Não, pai. Eu consigo. Ela sempre dizia isso. Sempre tentava ser forte, não dar trabalho. 9 anos e já carregando o peso de ser conveniente, de não ser um fardo. Isso partia o coração de Evandro mais do que qualquer outra coisa. Vou estar ali no corredor, tá? Qualquer coisa você grita. Tá bom. Evandro beijou o topo da cabeça dela e saiu, fechando a porta devagar. No corredor, encostou na parede e fechou os olhos por um momento. Senhor, sussurrou, sei que não tenho rezado tanto quanto deveria. Sei que tenho questionado seus caminhos, mas por favor, cuida da minha menina. Ela não merece essa vida. Se tem que ser difícil, que seja difícil para mim. Mas dá para ela um pouco de paz. É só isso que eu peço. O que Evandro não sabia era que 13 andares acima, em uma sala com vista panorâmica para a Avenida Paulista, alguém estava prestes a apertar um botão que mudaria tudo. Sônia Hernandes não conseguia dormir de novo. Já eram 3 semanas seguidas de insônia, e os remédios que o médico prescreveu a deixavam zonza pela manhã. Ela estava em seu escritório, mesmo sendo quase meia-noite de uma terça-feira, porque o apartamento do lado parecia uma prisão. Vazio demais. Silencioso demais. Cheio demais de perguntas que ela não queria responder. Quando foi que ela parou de sentir? Quando foi que o sucesso começou a ter gosto de cinzas?
Ela abriu o laptop e, por hábito, acessou o sistema de segurança do prédio. Tecnicamente, só o gerente de facilities deveria ter acesso, mas ela era CEO, e CEOs tinham acesso a tudo. Nas últimas semanas, ela havia começado a assistir às gravações noturnas, procurando por... o quê? Ela mesma não sabia. Talvez evidências de vazamento de informações. Talvez apenas uma desculpa para não pensar na própria vida. E foi assim que ela o viu pela primeira vez. O zelador da noite, um homem magro de uniforme azul marinho, empurrando seu carrinho de limpeza pelo 5º andar. Nada de especial, apenas mais um trabalhador invisível. Ela ia fechar a janela quando percebeu algo estranho. Ele havia parado em frente a uma cadeira quebrada, aquela que o pessoal do RH reclamava há semanas, mas que ninguém tinha se dado ao trabalho de consertar. O homem olhou ao redor, como se verificando se estava sozinho. Então, abriu seu carrinho, tirou uma chave de fenda e começou a trabalhar. 15 minutos depois, a cadeira estava consertada. Ele a testou, sentando-se e girando, verificando cada parafuso. Satisfeito, colocou a ferramenta de volta e continuou sua ronda. Sônia franziu a testa. Isso não era trabalho dele. Zeladores limpavam, não consertavam móveis. Por quê? Ela voltou à gravação, assistindo novamente. Havia algo na maneira como ele trabalhava. Concentrado, cuidadoso, como se importasse. Como se aquela cadeira significasse algo, mesmo sendo apenas mais um móvel corporativo em mais um escritório anônimo. Sem entender muito bem por quê, Sônia marcou a gravação como favorita e continuou assistindo. 2 horas da timeline. O mesmo homem entrou em uma sala de reuniões vazia. Desta vez, ele não limpou imediatamente. Primeiro, ajuntou os post-its espalhados pela mesa, organizou-os por cor e os colocou em um canto. Depois, pegou um bloquinho do próprio bolso e escreveu algo. Deixou o papelzinho amarelo grudado no monitor de um computador. Sônia aumentou o zoom, mas a qualidade da imagem não permitia ler o que estava escrito. Apenas via que o homem havia desenhado algo ao lado do texto. Uma carinha sorridente? Ela não tinha certeza. Que tipo de zelador deixava bilhetes? Ela verificou o próximo segmento de vídeo. 2h47. O homem estava regando plantas. Não as plantas decorativas do lobby, que a empresa de paisagismo cuidava, mas as plantinhas pessoais dos funcionários, aquelas murchas e esquecidas sobre as mesas. Ele carregava uma garrafinha d'água e metodicamente ia de mesa em mesa, ressuscitando pequenas vidas vegetais. Sônia encostou-se na cadeira, perplexa. Quem era esse homem? Ela clicou no arquivo de funcionários, cruzou o horário do ponto e encontrou o nome. Evandro Moreira. Zelador noturno, admitido há 4 meses. Histórico limpo, sem faltas, sem reclamações. E sem nenhuma explicação para por que diabos ele estava fazendo o trabalho de outras pessoas. A madrugada avançava, mas Sônia não conseguia parar de assistir. Viu Evandro limpar janelas, esvaziar lixeiras, passar pano no chão. Tarefas comuns. Mas entre uma tarefa e outra, havia os pequenos gestos. Ele empilhou caixas desarrumadas no depósito, colou um aviso que estava caindo da parede. Trocou a lâmpada queimada do banheiro do 8º andar, aquela que piscava havia dias. E então, às 3h14 da manhã, ela viu algo que a fez pausar o vídeo. Evandro estava no 5º andar novamente, entrando na tal sala de descanso. A câmera do corredor não mostrava o interior, mas mostrava ele abrindo a porta devagar, espiando para dentro. Ele ficou ali por talvez 20 segundos, apenas observando. Então fechou a porta com cuidado extremo. O tipo de cuidado que alguém tem para não acordar uma criança. Uma criança. Havia uma criança ali. Sônia sentiu algo apertar em seu peito. Ela abriu o protocolo de segurança do prédio. Dependentes de funcionários não eram permitidos durante o horário de trabalho. Tecnicamente, aquele homem estava violando as regras. Ela deveria reportar. Deveria mandar um e-mail para o gerente de facilities, o Sr. Augusto Medeiros, e deixar que ele lidasse com a situação. Era protocolo, era procedimento, mas ela não fez nada disso.
Em vez disso, Sônia Hernandes, CEO da Tech do Brasil, mulher que comandava 400 funcionários e movimentava 50 milhões por ano, ficou ali sentada na escuridão do seu escritório, assistindo um zelador fazer seu trabalho. E pela primeira vez em meses, ela não se sentiu completamente vazia. Algo havia naquele homem. Algo que ela tinha perdido fazia muito tempo. Propósito. Às 4h30 da manhã, Evandro parou para tomar água no bebedouro do 10º andar. Seus joelhos doíam, suas costas reclamavam, mas ele estava na metade do turno. Tinha que continuar. Lúcia estava dormindo agora. Ele tinha checado há meia hora. O casaco rosa servindo de cobertor, a mochila do Frozen como travesseiro. Ele olhou pela janela. São Paulo nunca dormia completamente, mas àquela hora a cidade respirava diferente. Mais devagar, mais honesta. As luzes dos prédios ao redor piscavam como estrelas terrestres, cada uma representando alguém como ele. Alguém trabalhando enquanto o mundo dormia. Alguém fazendo o que precisa ser feito. Evandro pensou na esposa. Beatriz sempre dizia que ele tinha um coração grande demais. Você quer consertar o mundo inteiro, amor. Mas às vezes o mundo não quer ser consertado. Ela estava certa, como sempre. Mas ele não conseguia evitar. Não conseguia ver algo quebrado e simplesmente passar reto. Talvez fosse por isso que ele consertava cadeiras que ninguém pedia. Talvez fosse por isso que ele regia plantas que ninguém lembrava. Porque se ele parasse de fazer essas pequenas coisas, se ele parasse de acreditar que gentileza importa, então o que sobraria? O que o diferenciaria de apenas mais um homem moendo sua vida em turnos noturnos, esperando um salário que mal pagava as contas? O interfone do corredor crepitou. Moreira, você aí? Evandro apertou o botão. Aqui, Jair. Tem um gatinho no térreo miando muito. Acho que tá com fome. Você tem mais daquela ração? Tenho sim. Vou descer. Evandro pegou o saquinho de ração que guardava no carrinho e desceu pelo elevador de serviço. No térreo, encontrou Manchinha sentado em frente à porta de vidro, miando alto para a noite. Ei, Pestinha! Evandro se ajoelhou, despejando um punhado de ração no chão. Você devia estar em casa quentinho, não aqui. O gato comeu avidamente, como se não tivesse visto comida em dias. Mas a coleira ainda estava lá, vermelha e desgastada. Alguém tinha cuidado desse gato algum dia. Alguém tinha dado um nome, tinha comprado uma coleira, tinha escolhido amá-lo, e então, por algum motivo, tinha parado. Acontece, né? Evandro murmurou, passando a mão pelo pelo malhado. As pessoas esquecem, as pessoas seguem em frente, mas você está aqui, vivo, e isso significa que ainda tem chance. Ele não sabia se estava falando do gato ou de si mesmo. Jair observava da sua mesa. Você é gente boa demais, Moreira. Esse mundo não merece gente como você. Ou talvez esse mundo precise exatamente de gente como eu. Evandro respondeu com um meio sorriso triste. Lá em cima, no 13º andar, Sônia apertou o botão de replay mais uma vez. E alguma coisa nela, algo que estava adormecido havia muito tempo, começou a despertar. O sol da manhã ainda não havia nascido quando Evandro bateu o ponto às 6h. Lúcia dormia profundamente na sala de descanso, e ele decidiu deixá-la repousar mais 15 minutos antes de enfrentar o trânsito de volta para casa. Seus músculos gritavam por descanso, mas havia uma satisfação estranha em saber que tinha cumprido mais uma noite. Mais um dia de aluguel garantido, mais um dia de comida na mesa. Vai direto para casa? Jair perguntou, bocejando enquanto seu substituto do turno diurno, um jovem chamado Wesley, assumia o posto. Vou. Tenho que levar a Lúcia para a escola às 8. Você dorme quando, Moreira? Evandro sorriu cansado. Das 9 às 2 da tarde. É o suficiente. Não era, mas tinha que ser. No caminho de volta, Lúcia acordou o suficiente para comer um pão de queijo que Evandro tinha guardado do dia anterior. Ela comia devagar, olhando pela janela, enquanto a cidade despertava. Caminhões de entrega, vendedores ambulantes montando suas bancas, gente correndo para não perder o ônibus.
Uma São Paulo que continuava girando, indiferente às pequenas lutas individuais. Pai? Oi, amor. Você acha que a mamãe está orgulhosa de nós? A pergunta atingiu Evandro como um soco no estômago. Ele quase perdeu o controle do volante. Respirou fundo antes de responder. Tenho certeza absoluta que sim, meu bem. Por que pergunta isso? Lúcia encolheu os ombros, pequena demais dentro do casaco rosa. Às vezes eu sonho com ela. E no sonho ela tá triste. Como se tivesse preocupada. Evandro engoliu em seco. Sabe o que eu acho? Acho que se ela tá preocupada, é só porque ela te ama muito e quer ter certeza que você tá bem. Mas ela vê que você é corajosa, que você é forte e que tem o melhor pai do mundo cuidando de você. Você não é o melhor pai do mundo, Lúcia disse. E Evandro sentiu o coração apertar até ela continuar. Você é o melhor pai do universo. Ele teve que piscar várias vezes para afastar as lágrimas. Depois de deixar Lúcia na escola e trocar algumas palavras rápidas com a professora Márcia sobre o reforço que ela precisava, Evandro voltou para o apartamento. Um único quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro minúsculo. As paredes tinham manchas de umidade que o proprietário se recusava a consertar. Mas era deles por enquanto. Ele se jogou no sofá que servia como sua cama e fechou os olhos, esperando que o sono viesse. Mas a mente não desligava. Pensava nas contas. No aluguel que vencia em 10 dias. No material escolar que Lúcia precisaria no mês que vem. Na consulta com a psicóloga que a escola recomendava, mas que custava R$ 400 a sessão. E, inevitavelmente, pensava em Beatriz. A memória chegou sem pedir licença, nítida como se tivesse acontecido ontem e não 2 anos atrás. Era uma quinta-feira chuvosa. Evandro estava no centro de distribuição da transportadora Martins, supervisionando o carregamento de 3 caminhões. Seu celular tocou. Número desconhecido. Ele quase não atendeu. Alô? Senhor Evandro Moreira? Sim, quem fala? Aqui é do Hospital São Camilo. Sua esposa, Beatriz Moreira, deu entrada no pronto-socorro. Houve um acidente. O mundo parou. Os sons ao redor ficaram abafados, distantes. Ele largou a prancheta no chão e correu. 23 minutos de trânsito desesperado. 23 minutos imaginando o pior. Quando chegou, encontrou Beatriz consciente, mas pálida, com um corte na testa e o braço engessado. O carro tinha sido atingido por uma van que avançou o sinal vermelho na Avenida Sapopemba. Lúcia, no banco de trás na cadeirinha, tinha saído ilesa. Milagre, disseram os paramédicos. Estou bem, amor. Beatriz sussurrou quando ele agarrou sua mão. Foi só um susto. Mas não foi só um susto. Os exames de rotina do hospital revelaram algo nas radiografias do tórax. Algo que não deveria estar ali. Mais exames, biópsia, e então a palavra que ninguém quer ouvir, câncer. Estágio 3. Metástase nos pulmões. Os médicos deram 18 meses, ela durou 13. Evandro assistiu a mulher que amava definhar lentamente, cada dia um pouco mais fraca, cada tratamento uma promessa quebrada. Ela lutou. Meu Deus, como ela lutou. Por ele, por Lúcia. Pela vida que ainda queria viver. Mas no final, a luta não foi suficiente. A noite em que ela morreu, Lúcia estava dormindo no quarto ao lado. Beatriz segurou a mão de Evandro e sussurrou. Promete que vai cuidar dela. Promete que não vai desistir. Eu prometo. E promete uma coisa para mim. Não deixa a raiva te consumir. Não deixa esse mundo te fazer esquecer que existe bondade. Você tem um coração bom, Evandro. Não perde isso. Foram as últimas palavras dela. Evandro acordou sobressaltado 3 horas depois, o rosto molhado de lágrimas. O celular mostrava 14h37. Ele tinha dormido demais. Precisava buscar Lúcia às 17h30 e estar no trabalho às 22h. O tempo estava ficando curto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um apartamento minimalista com vista para o Parque Ibirapuera, Sônia Hernandes encarava uma xícara de café que esfriava em suas mãos. Ela não tinha ido para o escritório pela manhã.
Algo inédito. Sua assistente, Mariana, tinha ligado 3 vezes, preocupada. Sônia mandou mensagem dizendo que estava trabalhando de casa, mas a verdade era que ela não estava trabalhando nada. Estava pensando no zelador. Que absurdo! Ela comandava uma empresa de 50 milhões, tinha reuniões com investidores de São Francisco na próxima semana, estava negociando a expansão para o México. E estava obcecada com um homem que limpava chão. Não era obsessão. Era curiosidade, fascinação. Era o fato de que ela tinha assistido aquele homem por 4 horas seguidas e tinha visto algo que não via em si mesma há muito tempo. Humanidade. Sônia caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, o parque fervilhava de vida. Pessoas correndo, famílias fazendo piquenique, crianças empinando pipa. Vida acontecendo enquanto ela observava de longe. Sempre de longe. Quando foi que ela tinha se tornado essa pessoa? Quando foi que parou de participar da vida e se tornou apenas uma espectadora? Ela sabia a resposta. Sabia exatamente. A memória veio como sempre vinha, trazendo culpa e arrependimento em doses iguais. 12 anos atrás. Sônia tinha 27 anos e estava no meio do MBA em Stanford. Seu pai, Dom Hernandes, um imigrante argentino que trabalhava como zelador em um hospital em Buenos Aires antes de se mudar para o Brasil, ligou. Soninha, minha filha. Ela odiava quando ele a chamava assim na frente dos colegas. Era infantil, era constrangedor. Ela estava construindo uma marca pessoal, um networking. Não podia ser Soninha. Tinha que ser Sônia Hernandes, a futura CEO. Oi, pai, estou meio ocupada agora. Eu sei. Sempre ocupada. Mas é que... O médico disse que eu preciso fazer uns exames do coração. Nada demais. Mas você sabe como é. Pai, você tem 58 anos. Isso é normal, faz os exames. Tá bom, você vem me visitar nas férias? Vou tentar, mas tenho um estágio na McKinsey. Não sei se vai dar. Não deu. Não deu naquelas férias, nem nas próximas, nem nas próximas. Sempre tinha algo mais importante. Uma entrevista, um networking event, uma oportunidade. 2 anos depois, ela estava lançando a TechEdu. Trabalhando 18 horas por dia, dormindo no escritório, vivendo de café e ambição. Seu pai ligava toda semana. Soninha, vi sua empresa no jornal. Tô tão orgulhoso. Obrigada, pai. Olha, eu preciso ir. Eu entendo, minha filha. Só liga quando puder, tá? Mas ela não ligava. Semanas viravam meses. As ligações dele ficavam mais curtas, mais espaçadas. Ele parou de pedir para ela visitar. Parou de contar sobre o dia dele, sobre os pacientes que ele encontrava no hospital onde trabalhava, sobre a horta que estava cultivando no quintal. E então, numa terça-feira comum de março, veio a ligação de um número desconhecido. Senhorita Hernandes, aqui é do Asilo Vila da Paz. Precisamos informar que seu pai, Dom Hernandes, faleceu hoje de manhã. Ataque cardíaco. Foi rápido, sem sofrimento. Ela tinha 29 anos. Sua empresa tinha acabado de fechar a primeira rodada de investimentos, 3 milhões de dólares. Ela deveria estar comemorando. Em vez disso, ela voou para São Paulo e foi ao asilo onde tinha colocado o pai há 6 meses, porque estava ficando difícil ele morar sozinho. A verdade era que estava ficando difícil para ela ter que se preocupar com ele. A enfermeira lhe entregou uma caixa com os pertences dele. Uma foto deles dois quando ela era criança. Um rosário. E um caderno velho cheio de anotações em espanhol. Ela abriu na última página. Uma entrada de 2 semanas atrás. Mi Soninha es una mujer importante ahora. No tiene tiempo para su viejo padre. Pero está bien. Estoy orgulloso de ella. Solo espero que encuentre felicidad en su éxito. Porque yo la encontré en ella. Minha Soninha é uma mulher importante agora. Não tem tempo para o velho pai. Mas tudo bem. Estou orgulhoso dela. Só espero que ela encontre felicidade no sucesso. Porque eu a encontrei nela. Sônia fechou os olhos, tentando afastar a lembrança. Mas ela nunca ia embora, não completamente. Estava sempre ali, uma ferida que nunca cicatrizava. Seu pai tinha morrido sozinho.
sozinho, esperando uma filha que estava ocupada demais construindo um império para perceber que estava perdendo um reino. E agora, assistindo aquele zelador cuidar da filha com tanta devoção, vendo-o fazer pequenos atos de bondade que ninguém pedia, Sônia via o pai. Via o homem que consertava as cadeiras quebradas do hospital porque alguém precisa sentar. O homem que levava flores do jardim para alegrar os pacientes. O homem que ela tinha esquecido porque estava ocupada demais se tornando importante. O telefone tocou. Mariana de novo. Sônia, desculpa insistir, mas o Sr. Augusto Medeiros está aqui. Diz que é urgente. Algo sobre irregularidades no turno noturno. Sônia franziu a testa. Augusto Medeiros, o gerente de facilities. Um homem que ela nunca tinha gostado particularmente. Muito preocupado com protocolos. Pouco preocupado com pessoas. Diz para ele esperar. Estou chegando. 30 minutos depois, Sônia entrava no escritório pela porta lateral, evitando o lobby principal. Não estava com humor para sorrisos corporativos. Encontrou Augusto em sua sala de reuniões, uma pasta gorda nas mãos e uma expressão de quem estava prestes a entregar uma bomba. Senhora Hernandes, obrigado por me receber. Sei que está ocupada. O que é tão urgente, Augusto? É sobre um dos zeladores do turno noturno, Evandro Moreira. O nome fez Sônia ficar tensa, mas ela manteve a expressão neutra. Recebi denúncias anônimas de que ele está trazendo uma criança para o prédio durante o expediente. Uma filha, aparentemente. E daí? Augusto piscou, surpreso com a indiferença. Senhora Hernandes, isso viola o protocolo de segurança. Não podemos ter crianças não autorizadas no prédio, especialmente à noite. É responsabilidade legal. Se algo acontecer... Você confirmou as denúncias? Instalei câmeras adicionais no 5º andar ontem. Ainda estou compilando as evidências, mas... Câmeras adicionais? A voz de Sônia ficou gelada. Sem me consultar? É uma questão de segurança. Eu tenho autoridade para... Você não tem autoridade para nada sem minha aprovação, Augusto. Esse prédio é propriedade da TechEdu. Qualquer mudança passa por mim. Augusto engoliu em seco. Desculpe. Pensei que estava tomando a iniciativa correta. O que você está tomando é uma decisão apressada baseada em denúncias anônimas. Quem fez a denúncia? Não posso revelar. Foi anônima. Conveniente. Sônia se levantou, sinalizando o fim da conversa. Vou investigar pessoalmente. Enquanto isso, remova as câmeras que instalou sem autorização, hoje. Mas, senhora Hernandes... Hoje, Augusto. Depois que ele saiu, claramente confuso e irritado, Sônia se sentou e abriu o laptop. Acessou as gravações da noite anterior. E lá estava Evandro, como sempre, limpando, consertando, cuidando. E cuidando da filha. Ela viu o momento em que ele entrou na sala de descanso às 3 da manhã, verificou se a menina estava dormindo, ajeitou o cobertor sobre ela. Viu a ternura, o cuidado. Viu um pai sendo pai da única maneira que podia. Sônia pensou no próprio pai. Nas vezes que ele trabalhava turnos duplos para pagar sua escola particular. Nas vezes que ele chegava em casa exausto, mas ainda assim perguntava sobre o dia dela. Nas vezes que ela estava ocupada demais para responder direito. Eu não vou deixar acontecer de novo. Ela murmurou para a tela. Não vou deixar o sistema esmagar mais um pai que só está tentando sobreviver. Mas ela não sabia como ajudar. Intervir diretamente seria constrangedor. Dar dinheiro seria insulto. Oferecer um cargo seria caridade óbvia. Precisava de um plano. Precisava de uma desculpa para conhecer aquele homem sem parecer que estava invadindo sua privacidade. Sem que ele soubesse que ela tinha assistido cada momento dele nas câmeras de segurança. Enquanto isso, Evandro estava no supermercado fazendo conta de cabeça. Arroz, feijão, óleo, ovo. O básico. Lúcia queria uma caixinha de suco de uva, aquelas que ela adorava. Custava R$ 4,50. Ele olhou para a carteira. Se comprasse o suco, não sobraria para o ônibus de amanhã. Teria que ir a pé. Pode ser, meu amor. Mas só uma, tá?
O sorriso dela valeu cada centavo. Na fila do caixa, Evandro ouviu 2 homens conversando atrás dele. Soube que a Tec Edu tá demitindo gente. Reestruturação, dizem. De novo? Essa empresa não para. Evandro sentiu um frio na espinha. Reestruturação. A mesma palavra que tinha destruído sua vida 2 anos atrás. Será que ia acontecer de novo? Será que dessa vez ele perderia até o emprego de zelador? Ele pagou as compras, pegou Lúcia pela mão e saiu do supermercado com um peso no peito que não era das sacolas. Naquela noite, quando chegou ao prédio, Manchinha estava esperando no estacionamento. Mas algo estava diferente. O gato estava mais magro, quase esquelético, e a coleira vermelha estava solta, prestes a cair. Evandro se ajoelhou, preocupado. Ei, cara. Você tá bem? Manchinha miou fraco, um som patético que partiu o coração de Evandro. Ele pegou o gato no colo e subiu direto para o térreo. Jair, você tem uma caixinha ou algo assim? Preciso levar esse gato ao veterinário. Agora? São 10 da noite, Moreira. Ele tá muito mal. Não pode esperar até amanhã. Jair suspirou, mas abriu um armário e tirou uma caixa de papelão. Você vai perder o turno. Eu sei. Evandro colocou Manchinha cuidadosamente na caixa. Mas não posso deixar ele morrer. Não quando posso fazer algo. Lúcia segurou a mão do pai, os olhos arregalados. Ele vai ficar bem, pai? Vamos fazer o possível, amor. No 13º andar, Sônia assistia tudo. Viu Evandro sair correndo com a caixa. Viu a preocupação no rosto dele. Viu a escolha que ele fez. Escolher a vida de um gato abandonado em vez de manter o emprego. Ela pegou o telefone e ligou para Augusto. Amanhã de manhã, quero o arquivo completo do Evandro Moreira na minha mesa. Histórico de trabalho, referências, tudo. Vai demiti-lo? Não. Vou promovê-lo. E pela primeira vez em anos, Sônia Hernandes sorriu. A clínica veterinária 24 horas na Vila Mariana estava quase vazia quando Evandro entrou carregando a caixa com Manchinha. Lúcia o seguia de perto, os olhos vermelhos de chorar. O gato tinha ficado completamente imóvel durante o trajeto de Uber, e Evandro teve que verificar 3 vezes se ele ainda respirava. Posso ajudar? A recepcionista, uma moça jovem com piercing no nariz, olhou para a caixa com preocupação profissional. Meu gato, ele tá muito mal. Não tá comendo, tá muito magro. Tecnicamente não era o gato dele, mas naquele momento parecia irrelevante. Preencha essa ficha enquanto eu chamo a doutora Patrícia. Evandro pegou a prancheta com mãos trêmulas. Nome do animal: Manchinha. Raça: SRD. Idade: desconhecida. No campo, nome do proprietário, ele hesitou. Depois escreveu seu próprio nome. Porque se ninguém mais ia cuidar daquele gato, ele cuidaria. A veterinária, uma mulher na casa dos 40 com cabelos grisalhos presos num coque, levou Manchinha para a sala de exames. 15 minutos que pareceram horas. Lúcia se aninhava no colo do pai, sussurrando orações que tinha aprendido com a avó antes dela morrer. Por favor, Deus, não deixa o gatinho morrer. Ele não tem ninguém. Igual a gente antes não tinha ninguém. Por favor. Evandro beijou o topo da cabeça dela, sentindo um nó na garganta. Finalmente, a doutora Patrícia saiu. Senhor Moreira, pode vir aqui, por favor? Evandro deixou Lúcia na recepção com uma revista e entrou. Manchinha estava deitado na mesa de exame, com um soro conectado à patinha. Parecia tão pequeno, tão frágil. Ele está severamente desidratado e desnutrido, a veterinária explicou. Tem uma infecção respiratória que, se não tratada, pode evoluir para pneumonia. Pela aparência dos dentes e pelagem, diria que está na rua há pelo menos 3 semanas. Ele vai sobreviver? Com tratamento, sim, mas vai precisar ficar internado por pelo menos 3 dias. Antibióticos, hidratação, alimentação controlada. E depois disso, vai precisar de acompanhamento. Evandro engoliu em seco. Quanto vai custar? A veterinária consultou uma planilha.
A internação são R$ 400 por dia, mais os medicamentos. No total, uns R$ 1.400. O mundo girou. R$ 1.400, mais da metade do seu salário mensal. O aluguel vencia em 8 dias. Lúcia precisava de material escolar. Ele tinha R$ 23 na carteira. Sua voz falhou. Eu não tenho esse dinheiro agora, mas posso pagar parcelado? Posso dar um cheque pré-datado? Eu trabalho, tenho carteira assinada. A doutora Patrícia olhou para ele com compaixão. Normalmente não fazemos isso, mas... Vou falar com o gerente. Espera aqui. Ela saiu e Evandro se sentou numa cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Como tinha chegado a esse ponto? Implorando para parcelar tratamento de um gato de rua? Mas quando olhou para a manchinha, viu mais do que um gato. Viu algo abandonado que ainda merecia uma chance. Viu a si mesmo. A veterinária voltou 5 minutos depois. Consegui autorização para parcelar em 3 vezes, mas vou precisar de um cartão de crédito para garantia. Evandro tinha um cartão, mas o limite estava quase estourado. Mesmo assim, passou. Ele daria um jeito. Sempre dava. Obrigado, ele murmurou. Muito obrigado. O gato tem sorte de ter você, ela disse gentilmente. A maioria das pessoas teria deixado ele na rua. Evandro não se sentiu sortudo. Sentiu-se exausto. Quando voltou para a recepção, Lúcia correu para abraçá-lo. Ele vai ficar bem? Vai sim, meu amor, mas vai ter que ficar aqui uns dias. A gente pode visitar? Claro que pode. Eram quase meia-noite quando eles voltaram para casa. Evandro ligou para o trabalho do celular enquanto dirigia, usando o viva-voz. Serviços gerais, boa noite. Jair, sou eu. Olha, tive uma emergência. Não vou conseguir ir hoje. Houve uma pausa. Moreira, você sabe que o senhor Augusto está de olho em você. Já é a 2ª falta no mês. Eu sei, mas não tinha escolha. Tudo bem, cara. Só... Toma cuidado, tá? Evandro desligou com um peso no peito. 2ª falta. O regulamento permitia 3 antes de advertência. Ele estava na corda bamba. Nos dias seguintes, uma rotina frenética se estabeleceu. Evandro visitava Manchinha na clínica toda manhã depois de deixar Lúcia na escola. Via o gato melhorar aos poucos, ganhando peso, recuperando o brilho nos olhos. Lúcia fazia desenhos para colocar perto da gaiola dele, pequenas obras de arte em giz de cera, mostrando um gato feliz com uma família. No trabalho, a tensão aumentava. Augusto o observava como um falcão. Evandro sentia os olhos do gerente em cada movimento, cada pequeno erro. Na quarta-feira foi chamado no escritório. Moreira, precisamos conversar. Augusto estava sentado atrás de uma mesa cinza e impessoal, uma pasta aberta na frente dele. Tenho recebido relatórios. Preocupantes. Que tipo de relatórios? Você está trazendo uma criança para o prédio durante o expediente. Isso viola o protocolo de segurança. O sangue de Evandro gelou. Ela fica na sala de descanso. Não atrapalha ninguém, não. Não é questão de atrapalhar. É questão de responsabilidade legal. Se algo acontecer com ela, a empresa pode ser processada. Você entende isso? Entendo, mas eu não tenho com quem deixar ela. Minha esposa morreu, eu não tenho família aqui e babá eu não posso pagar. Isso é problema seu, não da empresa. Augusto fechou a pasta com um estalo seco. Estou te dando uma advertência formal. Se isso acontecer de novo, você será demitido por justa causa, está claro? Evandro sentiu o mundo desmoronar. Perfeitamente claro. Ele saiu daquele escritório sentindo-se menor do que nunca. Voltou para o 5º andar, onde Lúcia o esperava fazendo dever de casa. Ela olhou para o rosto dele e imediatamente soube que algo estava errado. Pai? Tá tudo bem, amor. Ele se forçou a sorrir. Só cansado. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. E naquela noite, enquanto limpava o 11º andar, Evandro finalmente quebrou. Sozinho no corredor vazio, ele se encostou na parede e deixou as lágrimas caírem. Deus, ele sussurrou,
Eu não sei o que fazer. Tentei fazer tudo certo. Tentei ser forte. Mas não tá dando. Não sei mais como segurar tudo junto. Por favor, me mostra um caminho. Ele não sabia que, 3 andares acima, alguém estava ouvindo cada palavra. Sônia tinha voltado a trabalhar até tarde no escritório, não porque precisasse, mas porque não conseguia ficar longe. Toda noite, ela assistia Evandro pelas câmeras. Viu quando ele voltou do veterinário, exausto e quebrado. Viu a reunião com Augusto através das câmeras do RH. Viu o homem desmoronar no corredor vazio. E alguma coisa nela quebrou também. Ela pegou o telefone e ligou para Mariana, mesmo sendo 2 da manhã. Mariana, desculpa a hora. Preciso que você marque uma reunião amanhã, com o Evandro Moreira, zelador do turno noturno. Às 2 da manhã você está pensando em zeladores? Só marca, por favor. E outra coisa. Quero o nome de uma boa clínica veterinária. Veterinária? É. E providencia R$ 1.500 em dinheiro para amanhã de manhã. Vai entender depois. Mas antes que Sônia pudesse executar seu plano, o destino decidiu acelerar as coisas. Na sexta-feira à noite, São Paulo amanheceu sob um céu carregado de nuvens negras. O rádio alertava para tempestade severa. Ventos de até 80 km por hora, risco de enchentes, queda de árvores. A cidade inteira se preparava para o caos. Evandro quase não foi trabalhar. Lúcia estava assustada com os trovões que já ribombavam desde a tarde. Mas ele não podia faltar de novo. Já tinha 2 advertências. Uma terceira e estaria na rua. Vai ficar tudo bem, meu amor, ele prometeu enquanto a ajeitava na sala de descanso. É só barulho. Não pode nos machucar aqui dentro. Mas Lúcia tremia, agarrada ao casaco rosa. E se a luz acabar, pai? E se ficar escuro? Não vai ficar. E se ficar, eu tô aqui com você. Sempre. Ele começou sua ronda às 21h30. Meia hora de atraso por causa do trânsito caótico. As ruas estavam começando a alagar e algumas árvores já tinham caído na Avenida Faria Lima. O prédio, porém, parecia sólido como sempre. Um gigante de concreto e aço que desafiava a tempestade. Às 23h15, os ventos começaram de verdade. Evandro estava no 8º andar quando ouviu o primeiro estrondo. Um som metálico, agudo, como se algo tivesse se soltado lá fora. As luzes piscaram. 1 vez, 2 vezes, e então apagaram. O prédio inteiro mergulhou na escuridão. Evandro largou o que estava fazendo e correu para as escadas. 5 andares. Seu coração batia descontrolado. Lúcia. Tinha que chegar na Lúcia. Pai! O grito dela ecoou pela caixa de escada, agudo e desesperado. Já vou, meu amor, já vou! Ele subiu os degraus de 2 em 2, a lanterna do celular iluminando o caminho. Quando chegou no 5º andar, encontrou a porta da sala de descanso trancada por dentro. Lúcia tinha se trancado em pânico. Lúcia, sou eu! Abre a porta! Não consigo! Tá escuro! Tá muito escuro! A voz dela estava histérica, sufocada de choro. Evandro sentiu o próprio pânico crescer. O trauma dela. A noite do acidente. O escuro, a ambulância. A mãe sangrando. Tudo estava voltando. Amor, respira. Escuta minha voz. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Não tá bem. A mamãe estava no escuro e depois ela foi embora. Evandro forçou a porta com o ombro. Na terceira, 2 vezes. A fechadura cedeu. Ele entrou e encontrou Lúcia encolhida no canto, abraçada ao casaco rosa, tremendo violentamente. Seus olhos estavam arregalados, mas ela não estava vendo ele. Estava vendo outra noite, outra escuridão. Lúcia, olha para mim. Olha para o papai. Ele se ajoelhou na frente dela, iluminando o próprio rosto com a lanterna do celular para que ela pudesse vê-lo. Tô aqui. Não vou embora. Nunca vou embora. Promete? Promete que não vai me deixar? Prometo. Por tudo que é sagrado, eu prometo. Ele a puxou para o colo, e ela se agarrou a ele como se estivesse se afogando. Evandro começou a cantar.
A mesma canção de ninar que Beatriz cantava. Sua voz estava quebrada, desafinada pelo medo e exaustão. Mas ele cantava. Brilha, brilha, estrelinha. Quanto mais você brilhar, muito mais eu vou te amar. E foi assim que Sônia os encontrou. Ela tinha corrido do 13º andar quando as luzes apagaram, guiada por um instinto que nem ela mesma entendia completamente. Usou a lanterna do próprio celular para descer as escadas e, quando chegou ao 5º andar, ouviu o canto. Parou na porta da sala de descanso. A cena diante dela era algo que nenhuma câmera de segurança tinha capturado completamente. Um pai segurando uma filha aterrorizada, cantando no escuro, mantendo a escuridão afastada com nada além de amor. Sônia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Pensou no próprio pai, cantando para ela quando pequena. Pensou em todas as noites que ele tinha ficado acordado, trabalhando turnos extras, para que ela pudesse ter uma vida melhor. E pensou em como ela o tinha abandonado. Desculpa interromper, ela disse suavemente. Evandro virou-se bruscamente, assustado. A luz da lanterna de Sônia iluminou seu rosto, e ele ficou paralisado. Reconheceu-a imediatamente. Todos no prédio conheciam Sônia Hernandes. Sua foto estava no lobby, em artigos de revista, em apresentações corporativas. Senhor Hernandes, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Sônia entrou na sala, e pela primeira vez em anos, não como CEO, mas como um ser humano. Sua filha está bem? Lúcia tinha parado de chorar, mas ainda estava agarrada ao pai. Olhava para Sônia com curiosidade misturada com medo. Ela tem fobia de escuro, desde que a mãe dela morreu. Entendo. Sônia se ajoelhou para ficar na altura de Lúcia. Oi, qual seu nome? Lúcia. Lúcia. É um nome bonito. Sabe o que significa? Significa luz. E sabe de uma coisa? Mesmo no escuro mais escuro, sempre existe luz. Às vezes é uma lanterna, às vezes é uma estrela, e às vezes, ela olhou para Evandro, é uma pessoa que se recusa a deixar você sozinho. Lúcia piscou, processando as palavras. Você conhece meu pai? Sônia hesitou. Como explicar? Como dizer que tinha passado semanas assistindo ele, estudando ele, admirando ele? Eu vi o trabalho dele e queria agradecer pessoalmente. Evandro franziu a testa, confuso. Agradecer? Por quê? Porque você conserta coisas que ninguém pediu para você consertar. Porque você cuida de plantas que ninguém lembra que existem. Porque você... A voz dela falhou. Porque você me lembrou de algo que eu tinha esquecido. Do quê? Que bondade existe. Que dignidade não tem preço. Que... Ela respirou fundo. Que meu pai estava certo. O gerador de emergência do prédio finalmente ativou e as luzes voltaram, fracas, mas suficientes. Na claridade renovada, Evandro viu algo no rosto de Sônia que ele não esperava ver. Lágrimas. Eu vi você pelas câmeras, ela confessou. Todas as noites, nas últimas 3 semanas. Vi você consertando, cuidando, sendo o tipo de pessoa que esse mundo precisa desesperadamente. Evandro ficou em choque. Você me espionou? Sim. E sei que isso foi errado. Mas eu precisava ver que ainda existem pessoas boas. Depois que meu pai morreu, eu parei de acreditar. Parei de sentir. Construí essa empresa inteira. Mas esqueci por quê. Esqueci dele. Esqueci de quem eu era. Ela olhou para Lúcia. Meu pai era zelador. Como você. E eu o deixei morrer sozinho num asilo porque estava ocupada demais sendo importante. Ocupada demais para perceber que estava perdendo a única coisa que realmente importava. O silêncio que seguiu era denso, carregado. Senhor Moreira, Sônia finalmente disse, eu quero te fazer uma proposta. Mas antes preciso que você entenda uma coisa. Não é caridade. Não é pena. É a tentativa de uma mulher consertar algo que quebrou dentro dela. Que tipo de proposta? Quero que você trabalhe comigo.
Não como zelador, como diretor de um novo programa que estou criando. Cuidado humano. Um departamento focado em bem-estar, em dignidade, em lembrar que empresa é feita de pessoas, não de números. Evandro piscou. Eu não entendo. Você passou anos em logística gerenciando pessoas, certo? Vi seu currículo. Você é qualificado. Mas mais importante, você é a pessoa certa. Porque você entende o que significa estar invisível. Entende o que significa ser esquecido pelo sistema. Mas eu sou só um. Você não é só nada. Você é extraordinário. E está desperdiçado limpando andares quando poderia estar mudando vidas. Evandro olhou para Lúcia, depois de volta para Sônia. Seu instinto dizia para desconfiar. Coisas boas não aconteciam para pessoas como ele. Mas algo nos olhos de Sônia era genuíno. Era dor e esperança e um pedido silencioso de redenção. E o Sr. Augusto? Vai ser transferido para bem longe de você. Pela primeira vez em 2 anos, Evandro Moreira permitiu-se ter esperança. Então, aceito. A segunda-feira seguinte amanheceu com um céu limpo, como se São Paulo estivesse pedindo desculpas pela fúria da semana anterior. Evandro estacionou o Corsa no mesmo subsolo de sempre, mas desta vez não estava vestindo o uniforme azul marinho. Em vez disso, usava uma camisa social que tinha comprado em uma loja de usados e a calça de terno que havia guardado dos tempos da transportadora Martins. Você tá bonito, pai, Lúcia disse do banco de trás, sorrindo com orgulho. Obrigado, meu amor. Você também tá linda. Era verdade. Com a ajuda de Sônia, Lúcia tinha começado terapia com uma psicóloga infantil especializada em trauma. Apenas 3 sessões e ela já estava dormindo melhor, tendo menos pesadelos. O medo do escuro ainda estava lá, mas não era mais paralisante. Mas havia algo diferente naquela segunda-feira. Lúcia não ficaria na sala de descanso esperando. Ela iria para a nova creche corporativa que Sônia havia inaugurado no 2º andar do prédio, um espaço colorido e seguro onde filhos de funcionários podiam ficar enquanto os pais trabalhavam. A primeira aluna da nossa creche, Sônia tinha dito, quando apresentou o projeto na sexta-feira. Se vamos falar sério sobre cuidado humano, começamos pelas crianças. Quando Evandro e Lúcia entraram no lobby, Jair estava no posto como sempre, mas dessa vez se levantou para cumprimentá-los com um aperto de mão formal. Senhor Moreira, parabéns pela promoção. Bem merecida. Evandro sorriu, ainda se acostumando com o Sr. Moreira, em vez de apenas Moreira. Obrigado, Jair. E você? Você quer fazer parte da equipe do novo departamento? Vamos precisar de alguém que conhece cada canto desse prédio. Os olhos do velho vigia brilharam. Sério? Eu pensei que ia me aposentar limpando portaria. Você tem 40 anos de experiência em atendimento. Isso vale ouro. Pensa com carinho, tá? No elevador, Lúcia apertou a mão do pai. Pai, tô com um pouco de medo. Da creche? É. E se as outras crianças não gostarem de mim? Evandro se ajoelhou para ficar na altura dela. Meu amor, você é inteligente, gentil e corajosa. Qualquer criança que não gostar de você tá perdendo. Mas sabe de uma coisa? Aposto que todas vão te adorar. Igual eu adoro. Quando as portas se abriram no 2º andar, eles foram recebidos por um universo de cores. Paredes pintadas com florestas e animais, pequenas mesas com cadeirinhas coloridas, uma biblioteca infantil com almofadas, uma área de brinquedos organizada. E no meio de tudo, Manchinha. O gato malhado, agora recuperado e roliço, estava deitado numa almofada vermelha perto da janela, lambendo uma das patas. Quando viu Lúcia, miou e correu até ela. Manchinha! Lúcia se ajoelhou para abraçar o gato que ronronou alto. Você tá morando aqui agora? Ele é o mascote oficial da creche, uma voz disse. Evandro se virou e viu uma mulher jovem com cabelos cacheados e sorriso caloroso. Sou a Beatriz, coordenadora. E você deve ser a Lúcia. Evandro congelou ao ouvir o nome. Beatriz, como sua esposa. Sônia não tinha mencionado.
A coordenadora percebeu sua reação. Desculpa, é um nome comum. Imagino que... Não, tudo bem. Evandro forçou um sorriso. É só que... Minha esposa se chamava Beatriz. A senhora Hernandes me contou. Ela disse que seria uma homenagem bonita. Espero que não se importe. Evandro sentiu os olhos arderem. Aquilo não era coincidência. Era Sônia dizendo à sua maneira que ela entendia, que ela via, que ela se importava. Não me importo. Acho lindo. Depois de deixar Lúcia confortavelmente instalada, cercada por outras 3 crianças que já queriam brincar com ela e com Manchinha, Evandro subiu para o 13º andar. Seu novo escritório ficava 2 andares abaixo do de Sônia, uma sala com vista para a Avenida Paulista e uma placa na porta que dizia Departamento de Cuidado Humano, Dironto Evandro Moreira. Ele ficou parado olhando para aquela placa por 1 minuto inteiro. Diretor. Ele era diretor de novo. Não em logística dessa vez, mas em algo que importava ainda mais. Algo que poderia mudar vidas. A porta se abriu atrás dele. Era Sônia, carregando 2 xícaras de café. Achei que você pudesse precisar de cafeína no primeiro dia. Obrigado. Ele aceitou a xícara, ainda um pouco desconfortável com a proximidade. 3 dias atrás, ela era uma figura distante em revistas. Agora estava ali, tomando café com ele como se fossem velhos amigos. Nervoso? Aterrorizado, ele admitiu. Não sei se consigo fazer isso. Administrar um departamento, criar programas, fazer apresentações. Faz tanto tempo. Você vai errar, Sônia disse diretamente. Vai tomar decisões ruins. Vai se sentir um impostor algumas vezes. Mas sabe o que você tem que eu demorei 10 anos para aprender? Você se importa. E isso faz toda a diferença. Ela apontou para uma pasta grossa em cima da mesa dele. Esses são os primeiros casos. 15 funcionários em situações difíceis. Alguns com problemas financeiros, outros com saúde, outros com questões familiares. Sua missão é criar soluções personalizadas, não fórmulas corporativas. Soluções humanas. Evandro abriu a pasta. O primeiro caso era de uma faxineira chamada Rosa, 52 anos, que estava faltando por causa de artrite severa, mas tinha medo de pedir transferência porque achava que seria demitida. Ela trabalha há 20 anos aqui, Evandro murmurou, lendo. 20 anos, e com medo de pedir ajuda. Exatamente. E você vai mudar isso. Você vai mostrar para ela e para todos os outros que nós valorizamos pessoas, não apenas produtividade. Evandro olhou para a Sônia. Por que você está fazendo tudo isso? De verdade? Sônia se sentou na cadeira de frente para a mesa dele, a pose de CEO desaparecendo. Porque passei 12 anos construindo uma empresa e esquecendo de construir significado. Porque meu pai morreu acreditando que eu tinha me tornado algo que ele não reconheceria. Porque... Ela pausou. Porque você me lembrou de quem eu deveria ter sido. E ainda posso ser. Eu não fiz nada de especial. Você fez tudo de especial. Você foi gentil quando ninguém estava olhando. Você cuidou de coisas pequenas que ninguém valorizava. Você foi pai mesmo quando o mundo dizia que você não era suficiente. Isso é mais especial do que qualquer reunião de negócios que já participei. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. 2 estranhos que não eram mais tão estranhos. Unidos por dor, por perda, por uma segunda chance que nenhum dos 2 esperava. Então, Sônia se levantou, voltando ao modo profissional. Vamos trabalhar? Vamos. Os primeiros 3 meses foram uma montanha-russa. Evandro cometeu erros, como Sônia previu. Aprovou um benefício muito caro que teve que ser renegociado. Fez uma apresentação para o conselho que foi um desastre. Contratou alguém que não funcionou e teve que demitir pela primeira vez na vida. Mas ele também acertou. Criou um fundo de emergência para funcionários em crise. Implementou horários flexíveis para pais solteiros. Inaugurou uma parceria com clínicas médicas para atendimento gratuito. E, mais importante, mudou a cultura. Devagar, mas mudou. Histórias começaram a circular. O diretor que tinha sido zelador. O homem que entendia porque tinha vivido.
Funcionários que antes eram invisíveis agora tinham voz. Rosa, a faxineira com artrite, foi transferida para a recepção e estava florescendo. Um segurança que tinha depressão conseguiu tratamento sem medo de julgamento. Uma mãe solteira do setor de TI recebeu ajuda com creche e finalmente conseguia dormir direito. A TechEdu começou a ser notícia não pelos lucros, mas pela humanidade. Outras empresas ligavam querendo saber como implementar programas similares. Sônia dava entrevistas, mas sempre fazia questão de trazer Evandro junto. Ele é o coração disso, ela dizia. Eu só tive a sabedoria de escutar. E em algum momento, entre reuniões e projetos e pequenas vitórias, Evandro percebeu algo surpreendente. Ele era feliz. Não completamente. A dor de perder Beatriz ainda estava ali. Talvez sempre estivesse. Mas ele tinha propósito de novo. Tinha dignidade de novo. E Lúcia estava sorrindo de novo. 6 meses depois, em um sábado ensolarado de abril, a TechEdu promoveu um evento especial. Não uma reunião corporativa, mas uma festa comunitária. O estacionamento do prédio foi transformado em um espaço festivo, com barracas de comida, música ao vivo, área para crianças brincarem. Funcionários trouxeram suas famílias. Ex-funcionários que tinham sido ajudados pelo programa de recolocação vieram agradecer. Parceiros comunitários se juntaram. Era caótico, barulhento, perfeitamente imperfeito. Evandro estava na barraca de cachorro-quente, ajudando a servir, quando sentiu uma mão pequena puxar sua camisa. Era Lúcia, segurando a mão de uma menina da mesma idade. Pai, essa é a Sofia. Ela é minha melhor amiga. Oi, Sofia. Prazer em conhecer. Seu pai é o diretor que era zelador? Sofia perguntou com a sinceridade brutal das crianças. Sou sim. Legal, meu pai é contador. Ele disse que seu pai é um herói. Evandro piscou surpreso. Um herói? Eu só faço meu trabalho. Ele disse que herói é quem ajuda os outros mesmo quando ninguém tá vendo. Do outro lado do estacionamento, Sônia observava a cena. Mariana, sua assistente, estava ao lado dela. Você tá diferente, Mariana comentou. Diferente como? Mais leve. Como se você tivesse colocado um peso para baixo. Sônia sorriu. Acho que coloquei. Um peso de 12 anos. Não se arrepende de mudar tanto, de investir tanto nesse programa? Me arrependo de não ter feito antes. Me arrependo de ter deixado meu pai morrer achando que eu tinha esquecido dele. Mas isso? Ela gesticulou para a festa, para as pessoas rindo, para Evandro com as filhas. Isso é o único investimento que realmente importa. A música parou e alguém subiu no pequeno palco improvisado. Era Evandro, claramente desconfortável com a atenção, mas determinado. Oi, gente. Não sou bom com discursos, então vou ser breve. Há 6 meses eu era um zelador tentando sobreviver. Hoje sou diretor de um departamento que nem existia. E isso não é sobre mim. É sobre o que acontece quando alguém decide olhar. Realmente olhar. Ver as pessoas que estão à margem e dizer: vocês importam. Ele olhou para Sônia na multidão. Aprendi com minha esposa que bondade não precisa ser grande para ser poderosa. Às vezes é um sorriso. Às vezes é uma cadeira consertada. Às vezes é uma CEO que decide assistir câmeras de segurança e vê humanidade onde outros veriam apenas funcionários. Risadas suaves da multidão. Então, obrigado. Obrigado, Assina Hernandes, por acreditar. Obrigado a todos vocês por fazerem desse lugar não apenas uma empresa, mas uma comunidade. E obrigado por me lembrarem que recomeçar não é fracasso. É coragem. Os aplausos foram altos e genuínos. Lúcia correu para o palco e abraçou o pai, seguida por Manchinha, que aparentemente decidiu que também queria participar. A imagem de pai, filha e gato no palco arrancou risadas e mais aplausos. Quando Evandro desceu, Sônia estava esperando. Bom discurso? Mentira. Foi horrível. Foi perfeito. Ela pausou. Evandro, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoa? Por ter invadido sua privacidade? Por ter assistido você sem permissão? Evandro pensou por um momento.
Sabe de uma coisa? Se você não tivesse assistido, eu provavelmente teria sido demitido. Lúcia ainda estaria com medo do escuro. Eu ainda estaria me sentindo invisível. Então sim, eu perdoo. Porque às vezes, a invasão certa muda tudo. Invasão certa? Sônia repetiu sorrindo. Gosto disso. E posso perguntar uma coisa eu? Pode. Por que você mora sozinha naquele apartamento enorme? Por que não tem ninguém? Sônia não esperava aquela pergunta. Eu sempre achei que relacionamentos eram distração, que amor era fraqueza. E agora? Agora acho que estava errada. Sobre muitas coisas. Houve algo no ar entre eles. Não romance, ainda não, talvez nunca. Mas possibilidade. A semente de algo que poderia crescer com o tempo. Então, talvez, Evandro disse cuidadosamente. Quando tudo acalmar um pouco, a gente podia jantar. Você, eu e a Lúcia. Nada formal, só como amigos que se entendem. Sônia sentiu algo derreter dentro dela. Eu adoraria. O sol começou a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. A festa continuava. Música e risos preenchendo o estacionamento que 6 meses atrás tinha visto um homem quebrado alimentando um gato de rua. Lúcia correu até eles, com Sofia ainda a reboque e manchinha nos calcanhares. Pai, a tia Beatriz da creche disse que a gente pode levar o Manchinha para casa nos fins de semana. Pode, por favor? Evandro olhou para Sônia, que deu de ombros com um sorriso conspiratório. Claro que pode, meu amor. Ele já é parte da família mesmo. Ih! Lúcia pulou e abraçou as duas meninas. Ouviu, Manchinha? Você vai ter uma casa de verdade. O gato, é claro, não respondeu. Apenas ronronou e se esfregou na perna de Evandro, como se soubesse que tinha encontrado finalmente o que procurava. Lar. Naquela noite, depois que todos foram embora e o prédio voltou ao silêncio, Sônia subiu até seu escritório pela última vez naquele dia. Acessou as câmeras de segurança por hábito. Mas dessa vez, não procurava por problemas ou erros. Procurava por lembretes. Na tela, viu Jair fazendo sua ronda noturna, parando para ajustar um quadro torto na parede. Viu uma faxineira regando uma plantinha que alguém tinha esquecido. Viu um segurança ajudando uma funcionária da limpeza que tinha deixado cair um balde. Pequenos atos, gestos invisíveis, bondade quando ninguém está olhando. Mas alguém estava sempre olhando. Nem sempre eram câmeras. Às vezes era Deus, ou o universo, ou apenas a própria consciência de cada um. Sônia desligou o computador e olhou pela janela. Lá embaixo, na rua, viu um homem parado num ponto de ônibus. De longe, ele parecia cansado, talvez voltando de algum trabalho noturno. Ela se perguntou qual era a história dele, o que ele carregava, quem o amava. E pela primeira vez em muito tempo, Sônia Hernandes se importou. Não porque tinha que se importar. Não porque era bom para os negócios, mas porque era humano. E isso ela finalmente entendia. Era o único tipo de sucesso que realmente valia a pena. A câmera de segurança que deveria vigiar acabou revelando algo que nenhuma tecnologia pode medir. A força silenciosa da bondade quando ninguém está aplaudindo. Evandro não sabia que estava sendo filmado. Ele apenas fazia o que seu coração mandava. E você? Se soubesse que cada gesto seu está sendo visto por olhos que você desconhece, você mudaria alguma coisa? Ou continuaria sendo exatamente quem você é quando ninguém está olhando? Comenta sua resposta aqui embaixo. E se esta história tocou seu coração, deixe seu like. E me conta também qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.